Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Meus amados, avançando aqui, já estamos na aula 3. E nesta feita nós vamos dar seguimento no tópico 2, né? Que é a segunda vinda de Cristo. Estamos estudando sobre o propósito, tá? Na aula passada, a gente iniciou esse tópico sobre o propósito. E a gente iniciou, vou botar aqui, o propósito da segunda vinda. Vou botar invertido, tá? Do material. O propósito da segunda vinda de Cristo. E aí nós vimos que um dos propósitos da segunda vinda de Cristo é arrebatar a igreja, né? Arrebatar a igreja, tá? É um dos propósitos. O segundo propósito, segundo a nossa sistemática da segunda vinda, é salvar e se revelar a Israel. Então vamos aqui, segundo propósito. Salvar e se revelar a Israel, né? Aqui nós vimos que tanto no primeiro propósito, que era arrebatar a igreja, e no segundo propósito, que é se revelar a Israel, tem aqui um termo de salvar e se revelar a Israel. E aí a gente entrou na polêmica aqui, numa enquete, se haveria ou não salvação no final da grande tribulação. Se a salvação é apenas no arrebatamento da igreja, ou se haverá também salvação na vinda gloriosa de Cristo. A gente trouxe essa discussão, né? Se haverá uma segunda chance. Tipo, se eu não for no arrebatamento, eu vou na segunda chance. Existe essa segunda chance? Sim ou não? Quem acredita que existe? Quem? Né? Então eu posso brincar, pintar e bordar, que na hora que for arrebatamento eu sei que eu não vou ficar mesmo, mas na hora que subir, que eu sei que tenho certeza que já foram, agora eu vou me preparar porque vai ter a segunda. É assim? Né? Eu posso pintar e bordar aqui, tô nem aí, porque eu já sei que eu não vou mesmo, eu já sei, já estou conformado. Mas na hora que a igreja subir, trombeta tocar, né, que Paulo diz que é antes só da última trombeta, a trombeta tocar, a igreja subir, e aí opa, é agora, então vou me preparar, não quero mais conversa com ninguém, não quero mais brincadeira, eu vou buscar é Deus, porque já, são só 7 anos, a igreja subiu, eu lembro do dia, subiu, marquei aqui no calendário, eu vou contar os 7 anos, quando der 7 anos eu estou aqui, ó, prontinho para subir. E aí? Né? Também, né? Tá. E aí a pessoa ia ficar contando, né? Ela poderia ainda brincar mais 6 anos, né? Foi brincar 6 anos e 11 meses. E 29 dias. No último dia ela se conserta. Porque Jesus vai vir. Faz sentido isso? Né? Então, à luz da Bíblia, não haverá essa segunda chance, né? Não tem segunda chance. É o arrebatamento da igreja. Todavia, quando terminar o período de 7 anos, lá no final da vinda gloriosa de Cristo, ali é algo específico para judeu. Mas, e o que fazer com aqueles que não subiram? Os gentios que não subiram, né? O que fazer? Estes, bem como os judeus, todo mundo, os que ficarem, né, do arrebatamento, os que não subirem,
vão passar pela tribulação, vão passar. E aí, aquele que escapar dela, fiel, temente a Deus, escapou, permaneceu vivo, estes contemplarão a vinda gloriosa, que julga-se ser 144 mil judeus, né? Judeus assim, judeus nato, guardando ali, contemplarão, bem como os gentios que ficaram, os que escaparem. Porém, acrescentando a estes, aqueles que foram mortos no período da grande tribulação, porque não negaram a fé. Eles não subiram, mas também não negaram a fé, e foram mortos na grande tribulação. Aí, à luz da Bíblia, estes irão ressuscitar, irão ingressar, juntamente com os que estiverem vivos, no milênio. Ingressa no milênio. Aí é onde vem essa história de uma repescagem, né? De uma segunda chance. É aí. Segunda chance de quê? Tipo assim, não é que é garantia de ser salvo, mas é oportunidade para ele contemplar, para ele viver em um mundo em que Deus está governando a terra. Tipo assim, um mundo que não tem desculpa, né? Vai dizer assim, não, é porque há tentação, porque não sei o quê. Não, Deus vai estar governando. E o fato de Deus estar governando é um período limitado, né? 1000 anos. E aí, no final, Satanás vai ser solto. E aí, aquelas pessoas que escaparam da grande tribulação, vão entrar no milênio, elas serão tentadas de novo. E, aqui para nós, né? À luz da Bíblia, muitos vão ser enganados. Ou seja, tiveram a chance, né? E ainda vai ser enganado de novo. É tipo a pessoa que não quer nada, né, com Deus. É tipo isso. Então, nesse sentido, aí vem aqui esse subtópico 2.2, né? Salvar e se revelar a Israel. Salvar nesse sentido, né? Que salvou e levou para o céu. Salvar e levar para o céu é no arrebatamento. Tá? Deixa eu fazer um quadrado, um retângulo, né? Sei lá. Fazer aqui, ó. Botar aqui a terra. Eu não sou terraplanista, viu? Mas eu vou botar aqui ela assim, ó. Certo? Que é a terra, tá? Aí, aqui na terra, períodozinho aqui, ó. Fazer um corte bem aqui. Bem aqui. Vem. Só para a gente entender, tá? O que acontece aqui? Isso. Arrebatamento. O arrebatamento, bem aqui. Aqui, a igreja sobe para encontrar com Jesus nos ares. Nesse episódio aqui, que a igreja sobe, o que acontece? Os mortos ressuscitam primeiro. Os que estão vivos são transformados. E os dois se encontram com Jesus nos ares. Quem está aqui na terra vai ver? Não, vai só sentir falta. Não vai ver. Aí subiu e encontrou com Jesus nos ares. Quando encontrou com Jesus nos ares, aí eles vêm aqui para cima, chamado de bodas do Cordeiro. Botar só o D. E junto a essas bodas do Cordeiro, na verdade, primeiro, aqui na frente, né? Na frente vem o tribunal dos galardões. E depois, as bodas. O buffet, né? Bodas do Cordeiro. Certo? Aí, esse período é de quanto tempo? Isso. É 7 anos aqui, né?
Aqui embaixo é que nós vamos já chegar aqui. Aí, ó, enquanto a igreja sobe aqui e passa pelo Tribunal dos Galardões, vai existir pessoas que não vai receber nenhum galardão, mas ela vai ter sido arrebatada. Como assim? Né? O galardão são as obras, entendeu? O que fez e a motivação pela qual você fez, entendeu? Não é só fazer, é a motivação também, qual a intenção de fazer. Isso vale muito, tá? Vale muito mesmo. A intenção, qual a motivação? Está fazendo para quê? Para o homem ou para Deus? Para aparecer ou é para Deus ver? Acumulando na terra ou é no céu? Entendeu? É isso aí que vai entrar aqui. Né? Botar em xeque, né? Você veio para o ensaio porque é obrigado ou porque você vem com prazer em vir para preparar o melhor louvor para o Senhor? Você veio para o culto porque se não vier o pastor vai chamar a sua atenção? Ou você veio porque você veio para prestar culto a Deus? É diferente, né? Vocês percebem a diferença? Não? Você se tornou um mero religioso ou você é um adorador nato? Né? Existe essa diferença. A pessoa aceita Jesus, uns se tornam adoradores, outros se tornam religiosos. Então tem essas diferenças. Aí é aqui que vai entrar em xeque. Vai ser arrebatado? Vai. Mas vai ter galardão? Não. Entendeu? Pode não ter galardão, né? Porque não fez. Mas foi salvo. Né? Foi salvo. Tá lá. Depois do Tribunal dos Galardões, aí começa a bodas do Cordeiro. Essas bodas do Cordeiro é a festa de núpcias, né? De casamento. Né? É o casamento ali. Você acrescenta, né? A Bíblia diz que é sábio. A Bíblia diz que ele é sábio, né? Quem ganha alma, né? Quem ganha alma, sábio é. É sábio. Não fala de recompensa, né? Não fala. Mas pode ser que tenha. Tenha recompensa, né? Por pregar a palavra, por cumprir a sua missão, o propósito. Deve ter recompensa. Mas perceba que nós somos analisados, né? Nós somos avaliados por Deus. Tudo está sendo registrado, tudo. Tudo que você faz ou deixa de fazer, se você é dever seu fazer. Digamos que sim, porque aqui é mais recompensa pelo que fez. Entendeu? Recompensa. As recompensas, né? A questão do fruto é mais o testemunho que deixou. O que gerou ali em sociedade, né? Que, querendo ou não, pode se converter em uma obra. Tipo assim, qual é a chamada de Deus para a sua vida? Vou dar um exemplo aqui. O mais comum é pregar. Se você pregar, você está cumprindo o seu chamado, né? Isso vai contar como obra? Conta. Você está exercendo o seu ofício de pregar. Ok. Mas nessa pregação, ganhei almas, vai acrescentar obra? Talvez não. Você fez o seu papel, que era pregar. O ganhar a alma, ali já é o Espírito Santo. Não é seu, é ele. O alcançar é a palavra, não foi você, foi a palavra. Entendeu? Então assim, talvez assim não entre. Talvez, né? Não entre. Mas o pregar, que é o seu papel, entrou. Entendeu? E manter-se firme com Deus. Que aí é a nossa conduta, o nosso comportamento em meio à sociedade. Isso vai fazer com que as pessoas notem. E elas notando essa conduta, elas sejam ministradas pelo Espírito Santo através da nossa conduta. E aí isso vai gerar nelas arrependimento pelo comportamento mal delas. E aí é onde entra a aplicação daquele texto, gerando frutos dignos de arrependimento. Eu gerei fruto. Como foi esse fruto que eu gerei? O comportamento. O meu comportamento, mediante a palavra, ela gerou um fruto. Qual foi o fruto? Alcançar uma pessoa. Pelo comportamento, né? Pelo testemunho. Alcançou. Alguém pode dizer assim, então, o fruto não é uma vida que eu evangelizei e ganhei?
né? É muito comum ver dessa forma, né? Eu evangelizei e ganhei fruto. Só que perceba, por exemplo, um texto muito comum para isso aí é o texto de João 15:16, né? Deixa eu ver se é. Marcos? Não, é o do fruto. É o do fruto. Deixa eu ver aqui. Se é João 15:16. Só confere aí para ver se é. Deixa eu ver aqui, João. É João 15:16. É ele mesmo. Aí diz assim, ó: Não me escolhestes vós a mim, né? Mas eu que escolhi a vós. Eu que vos escolhi a vós. Aí beleza, ele está dizendo que ele escolheu, né? Aí ele vai dizer o que ele fez. Depois que ele escolheu, ele fez alguma coisa. O que ele fez? E vos nomeei. O que é nomear? É dizer, ó, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai fazer aquilo outro, né? Tipo assim, eu vos nomeei. Nomeei para quê? Para que vá e dê fruto. Então ele nos delegou, ele deu algo para a gente, né? Aí, para que dê fruto. Aí olha só o mistério aqui, ó. E o vosso fruto permaneça, né? Aí veja só, se ele está dizendo assim, eu vos nomeei para que vá, e você indo, você dê fruto, e esse fruto permaneça. Vamos pensar que seja uma pessoa que você evangelizou. Você evangelizou a pessoa, convidou para aceitar Jesus, a pessoa aceitou a Jesus. Se você considerar aquilo fruto, ela sendo fruto, se ela permanecer, ok. Mas você tem como fazer com que ela permaneça? Você tem como segurar ela no evangelho para ela nunca sair? Não tem. Entendeu? Então, foge do nosso alcance fazer com que esse fruto permaneça. Não tem como a gente fazer. A gente até quer. A gente faz de tudo. Vai buscar em casa, adula, e chama para as festas, e manda mensagem, e liga, e dá conselho, entendeu? Às vezes até empresta dinheiro, arranja, compra as coisas, está precisando disso, está aqui, está precisando daquilo, está aqui também, conserta isso, conserta aquilo, mas a pessoa vai e desvia. Não permanece. Como é que eu vou... Aí eu vou chegar diante de Deus, Senhor, Senhor, eu fiz de tudo, mas não permaneceu não meu fruto. Ó. Que culpa eu tenho? Né? Aí Deus não estaria sendo justo em exigir de nós que aquele fruto permanecesse, porque não somos nós que temos essa capacidade. Até para nós permanecer, é difícil mesmo, para a gente cuidar de nós, né? Mas agora vamos raciocinar de outra forma. Se esse fruto for os meus atos, as minhas ações, o que eu transmito, ou o que eu deixo as pessoas perceberem de mim, o que eu gero, aí não está na minha responsabilidade de manter, entendeu? Manter os meus atos. E isso só depende de mim. Exato. Quais são os frutos? As minhas ações. Né? Não é a quantidade de pessoas que eu evangelizei e elas aceitaram. Entende? Se fosse a quantidade de pessoas que eu evangelizei e aceitaram, aí é complicado. Aí como é que eu vou dar conta de tanta gente assim? Ó, não saia, pelo amor de Deus, tu não sai. Permanece. Porque a Bíblia está dizendo que eu tenho que ir dar fruto e esse fruto tem que permanecer. Tu vigia, tu não sai. A pessoa, né? Aí você viaja, você se muda de um estado e vai para outro estado. E aí, aquelas pessoas ficaram lá, que você evangelizou. Entendeu? E à luz da Bíblia, quem é que dá o crescimento delas? Né? Não somos nós, não. Nosso papel é pregar e conservar a nossa vida no altar, íntegra. Tá aí o texto aqui, vamos voltar para o texto de novo aqui, ó. O que ele diz?
Não me escolhestes vós a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que vá. E indo, o que vai fazer? Dê fruto. E esse fruto, o que ele tem que fazer? Permanecer. Se for pessoa aqui, se for alguém que eu evangelizar, para ele permanecer, não depende de mim. Depende de mim dar o fruto. Mas se for uma pessoa, para ela permanecer, não depende de mim. Agora, se for testemunho, vida com Deus, me firmar com Deus, me manter com Deus, se o fruto for esse, eu posso fazer com que ele permaneça. Só depende de mim. Alguém, aquela pessoa que trabalhou geralmente a pessoa vai ter um espelho. Exatamente. Você é um espelho, Isso. Motiva mais ainda. Mas não garante que ela fique, né? Exato. Exatamente. Isso. Lá na mente de pais, falou a verdade, Eu tenho muitos desse jeito aí, muitos mesmo. Às vezes não precisa pregar. Não. Sua vida ali já prega, Entendeu? Então, a sua vida com Deus, para que fique gerando fruto de testemunho, bom testemunho, você é o total responsável por manter, né, não? Aí sim, aí faz sentido dizer assim, ó, dê fruto e esse fruto permaneça. Desse jeito. Deus me livre. Prefiro ser aqui. Não tem fruto. Digno de arrependimento. Tem fruto, mas é podre, né? Dá para entender? Então aqui, ele não está falando do fruto sendo pessoas que você evangelizou e ganhou para Jesus. Não, está falando da sua conduta. Os frutos que você gera é o testemunho de vida. O que está no seu alcance, em total responsabilidade sua de manter aquilo ali. Que é o desafio. O desafio não é só aceitar Jesus, desafio também. Aceitar Jesus é muito difícil. Mas só aceitar não é tão difícil quanto manter. Permanecer. Permanecer é mais difícil. Né? A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Todo dia. E cada vez mais, né? Então, voltando para cá. Aí, os galardões são o quê? O que está do nosso ofício de fazer, a gente fez. E não fez só isso, a gente fez mais. Né? Da nossa alçada, como eu já dei alguns exemplos aqui. É da nossa alçada. Não é da minha responsabilidade fazer alguma coisa para Deus. Isso aqui é do pastor, não é meu. Mas se me foi oportuno fazer, faça. Está no meu alcance de fazer? Faça. Entendeu? Quando a gente serve a Deus com excelência, não pedi nem pedir, exatamente. Isso, exatamente. Exatamente. É por isso que eu gosto muito de volta e meia, eu digo, quando a gente precisa fazer a obra do Senhor por dois motivos. O primeiro motivo é que a gente precisa fazer a obra do Senhor com amor. Com amor em estar fazendo. Fazer com amor, com alegria. Faça com prazer, com regozijo, sem ser pesado, sem ser murmurador. Faça com alegria. Vai fazer com amor. O segundo motivo é fazer por amor. Por amor a quê? A quem lhe enviou a fazer? Deus. Quem foi que nos mandou fazer? Foi Deus. Não foi a Jesus que nós aceitamos? E ele deixou uma ordem. Então, se a gente fizer com amor em estar fazendo e por amor a quem nos mandou fazer, pronto. A gente faz com perfeição, com alegria, a gente evolui, a gente faz melhorar. A gente pega uma coisa para fazer e vê que dá para melhorar, a gente avança, melhora. Entendeu? Então, eu costumo dizer, foi algo que Deus me ensinou e eu guardo para mim, que é fazer a obra do Senhor por dois motivos.
Com amor e por amor. Amor a gente está fazendo. E por amor a quem lhe mandou fazer. Que foi Deus. Né? Fazendo isso, pronto, você não é pesado. Não é pesado. Você faz com alegria mesmo. E aí entra para cá. Aí aumenta aqui os galardões. Né? Outra coisa que a Bíblia garante o galardão é dar um copo de água fria. Copo de água para os pequeninos. Né? Alguns dizem assim, não é que seja um copo de água, não, é quem fizer o mínimo. Tudo bem, que seja, mas está escrito copo com água fria, né? Então, se der ali um copo de água fria, já é assim, a Bíblia diz que não perderá o galardão, né? Algumas traduções vão dizer de maneira nenhuma perderá o galardão. Outros vão dizer que não perderá o galardão. Ou seja, tem o galardão, né? A receber galardão. Daí, por isso que alguns irmãos aí e aproveitam, né? O pregador vai lá e dá água ao pregador, né? Os irmãos. O mínimo, né? Faz sentido também, não descarta, né? Não descarta. É o mínimo. Não é, rapaz. O mínimo. Está viciado, seja por quem for, a pessoa em si que recebe, dentro dele vai pegar a gratidão. Já. Ímpia. E, irmão Pedro, o senhor falou uma coisa que faz tanto sentido que eu vou até acrescentar na sua fala. Quando uma pessoa veio me perguntou a respeito de ajuda dos pobres, né, esmola e tal, essas coisas. Aí, por mais que seja ímpio, como o senhor falou, né, às vezes é ímpio, às vezes é um ébrio, seja quem for, não importa. Está passando por necessidade? Não se recuse, ajude. Você pode ajudar? Ajude. Não pode ajudar? Procure alguém que possa e vai lá e... É fácil isso? Não, porque tem muita gente necessitando. Às vezes a gente ajuda uma, duas, três, na quarta, não, já ajudei demais já. Muita gente também de má índole, né? Tem gente enrolando também, tem. Não, ajuda, irmão. Não vai iniciar de chamar de irmão. Eu só já ajudei duas pessoas, mas eu não estou mais. Você deve um pouquinho de comida, eu fico muito grato. Vem de casa, me escolhi na vacina lá. Mas quando eu sair para essa comida, se eu tiver para dar uma paz. Pois é. Mas se você morar onde? Embaixo da sua cabeça. Não, mora ali, embaixo do pé de carnaval. Minha esposa está lá com uma fome, eu vou levar essa para mim, para chegar. Se recusa, né? Porque já ajudou outros. Pois é. Sai. E aí, vou já dizer o que ele disse. No final das contas, porque a gente ajuda, o que é que ele diz? Além do obrigado, Deus te abençoe. Observe se não é, todos eles falam isso, todos. Pode ser bebo, pode ser normal, um drogado, um moribundo, pode ser quem for, um ímpio, qualquer. Você ajudou, ele diz obrigado e Deus te abençoe. Aí vamos lá para Mateus, Sermão da Montanha, quando Jesus disse, e que ele falou assim, quando vinde bendito de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu estive fome e me deste comer. Eu tive sede, me deste beber. Eu estive nu, me deste vestir. Estive preso, fosse me visitar. Estive doente, aí, vamos dizer assim, mas Senhor, quando foi isso? Né? Quando foi isso aí? Ele? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Não é assim? Fez para algum deles? Fez para mim. Por isso que eles falam, qualquer pessoa, Deus te abençoe. Ali, meu amigo, você está fazendo para a pessoa, mas Deus está recebendo como sendo para ele. Entendeu? Pode prestar atenção, todos eles falam a mesma coisa. Deus te abençoe. Então?
É. Aí uma mulher toda dele, duas coisas, né? Aí só que ela ficou, mas aqui conseguir ela não veio, né? Ah. Eu era pra levar, né? Aí eu gritei, né? Aham. Ela fez É. Complicado. Aí tem esses, né? Aí por causa desse a pessoa vai e se fecha, né? Mas é isso, é lamentável, é lamentável. Existe esses aí. Existem os seletivos, né? Aí, ó, continuando aqui no propósito, o 2.3 vai dizer que também um dos propósitos da segunda vinda, né? Estamos aqui na segunda vinda. Tô percebendo só uma coisa agora, né? Mas tudo bem. Aí o propósito também é julgar a besta e o falso profeta. Lá em Apocalipse 19:20. Que aí o texto vai dizer que em sua chegada a este mundo, o Cristo glorioso matará o iníquo com o sopro da sua boca. Será um grande triunfo contra as forças do mal que estarão sob o comando do anticristo e o falso profeta. Estes dois instrumentos de Satanás, o anticristo, líder político, e o falso profeta, um líder religioso, serão tirados de sua esfera de ação e serão lançados vivos no ardente lago de fogo, né? Aqui, ele traz a referência a Apocalipse 19:20, porém, a aplicação ainda não é nesse ponto, né? Por quê? Vejamos. O falso profeta e o anticristo estarão aonde? Aqui. O falso profeta e o anticristo estarão aqui. O anticristo buscando adoração para si, né? O falso profeta pregando falsamente. E nesse período tem aqui uma divisão que é 3 anos e meio para cá, 3 anos e meio para cá. Nessa divisão, esse período inicial aqui chama-se de falsa paz, porque para que haja aqui uma proposta de paz, presume-se que aqui, ó, antes do arrebatamento, haverá um período tenso, de calamidade. Vai vir uma coisa absurda para cá. Vem, até que surge alguém que resolve. Surge alguém que, não, eu vou resolver a situação do mundo. Aí é onde entende-se que será estabelecido uma só moeda, um só reino, uma só língua, entendeu? Entende-se que será proposto isso aqui para poder resolver o problema do mundo, para resolver. Com essa proposta, diante do caos, será a solução. E aí as pessoas vão aderir, certo? Vão aderir. Aderindo isso aqui, aí entra no período chamado de falsa paz. Por que falsa paz? Porque fizeram um acordo com o iníquo. O acordo que foi feito foi com o iníquo, o falso profeta, o anticristo, né, aqui, no caso. Aí, depois de 3 anos e meio com esse acordo, ele vai romper. Aí ele rompe na metade do tempo, que é lá de Daniel, né, aqui. Ele vai romper na metade do tempo. Quando ele romper, ele vai se declarar, aí mostrar quem ele é de fato. E aí já vai ser tarde, porque o acordo já vai ter sido firmado. E aí é onde ele vai começar a acochar. Então o acocho vai ser aqui, 3 anos e meio de acocho, que chama-se de grande tribulação. E aí vem o cumprimento daqueles prenúncios, né? Das profecias, que era
como dores que nunca houve, né? É Mateus 24, acho que o 19, né? Vai, salvo engano, dá uma conferida aí, por gentileza. Então, assim, são coisas horrendas que nunca houve, nem jamais haverá. Nem antes nem depois, nesse períodozinho aqui, ó. Então, nesse período é o que se chama de grande tribulação, é aqui. A grande tribulação. Grande por quê? Porque é o período onde ele vai romper o contrato e vai acochar. Aí é aqui que as pessoas serão forçadas a negar Jesus. É esse período aqui. Exato. Exatamente, perfeito, muito bem lembrado. Enquanto ele está aqui acochando para as pessoas adorarem a ele, na mesma sequência, Deus também estará cumprindo a sua palavra, né? Cumprindo a sua palavra, derramando os cálices, né? Os cavaleiros, né? Vindo aqui nessa época. Tudo não é um período sombrio. E aí a gente vai ver que nesse período aqui muitas coisas acontecerão. E aí, aquele que foi arrebatado escapou. Quem é que é arrebatado aqui, além de ser crente, mas qual é a linha teológica que entende que é aqui? Pré-tribulacionista. Aí tem aquela linha que é o meso, né? O meso é aqui no meio, ó. Parcial, né, que eles chamam? Os crentes espirituais sobem no arrebatamento e os carnais vão subir. Esse parcial é que haverá o arrebatamento em 2 momentos, né? Em 2 momentos, é o parcial. O meso é o que acredita que não tem aqui, é aqui mesmo, é só aqui no meio. O meso, né? O parcial acredita que tem nos 2 momentos. Tem aqui e tem aqui, parcial. O meso acredita que é aqui, não é aqui. Não é pré, é no meio. Na hora que ele se declarar, na hora que ele se revelar, na hora que ele buscar adoração, é aí que Deus vai arrebatar a igreja. Meso, tá? A linha que nós defendemos é o pré, né? Nós que eu falo assim, assembleia e tal, geral, é o pré. Aí, e tem também os que estão dispostos a esperar para cá. É o pós. O pós-tribulacionista. Eles acreditam que vão passar pela coxa, depois da coxa que sobe. É que vem um arrebatamento. Certo? Só que aí, vem outro porém, né? Vamos numa questão de raciocínio aqui, rápido. Raciocínio lógico, né? Bem simplória. Se o arrebatamento da igreja for aqui, no pós-tribulacionista, qual é o momento que Jesus vem com grande poder e grande glória? Que todo olho verá e toda língua confessará. Se o arrebatamento da igreja for no pós-tribulacionista mesmo, for aqui e não for aqui, se for no pós, quando é que vai ter essa vinda gloriosa? Entendeu? Porque depois daqui já é o milênio. Dá para entender? Então, assim, de forma lógica, né? Claro que eu estou nem usando nem Bíblia nessa, de forma simplória. Não faz nem sentido, quanto mais bíblico, né? Entendeu? Porque o bíblico, ele faz sentido. O bíblico, ele é coerente. Então, no pré-tribulacionista, aqui no pré, sobe aqui, não tem essa de meso, para os pré, não existe aqui meso. Aqui é só tribulação. E o pós também nem pensar. Aí depois que passa aqui das bodas do Cordeiro, aí ele desce. Desce com quem? Com a igreja. Aí vem Jesus e a igreja. E Jesus, ele vem com grande poder e grande glória. E é nesse momento que com o sopro da sua boca ele destrói o anticristo e o falso profeta. Só que ele destrói no sentido de prendê-lo. Porque Satanás é aqui que ele vai ser preso. Prende-se aqui. Acontece aqui o Armagedon.
Ah, eu botei isso aqui separado, foi proposital. Existe na teologia, em forma cronológica, que existe um espaço de tempo aqui, da vinda gloriosa para o início do milênio. Tem um espaço aqui, ó. Esse espaço, acredita-se na teologia que será um espaço onde haverá uma restauração da terra. Porque não vai vindo uma matança grande aqui, né? Da tribulação, né? Os cavaleiros, as taças, derramamento, aqui. Então a terra vai estar um caos. Aí aqui é restaurado e depois ingressa no milênio. Entendeu? Isso é aplicação teológica. De forma cronológica, entende que tem esse espaço bem aqui. Aí, aqui a gente está vendo essa parte, né? Ó, bodas do cordeiro e tal. Aqui na terra, muita tribulação. Voltando para cá para o nosso texto, ele traz a referência de Apocalipse 9:20. Só que essa referência, ela faz menção já de uma punição final, que é o lago de fogo. E no lago de fogo, alguém abriu aí essa referência? Não? Abriu? Leia aí, por gentileza. E a mesma não é a própria. Eles mantiveram certos sinais que todos eles sinal da vista. Estes foram lançados uma mesma. Pronto, perfeito. Aí, se a gente for analisar, ainda em Apocalipse, ele vai ter um momento, eita, a página está a página inteira subindo aqui. A besta e o falso profeta vão para esse lago de fogo e enxofre, e bem aqui, ó, fotos, deixa eu ver. Apocalipse 20, e o versículo 14. Versículo 14, que já dizia assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É igual, eu lembrei, quando fala segunda morte, eu lembro do Juliano Fraga. Quando ele veio para cá, uma conferência, foi que teve? Conferência, né? Aí ele falou, né, que quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas vezes, só morre uma. Não lembra disso, não? Desse parafraseado que ele falou? Né? Quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas vezes, só morre uma. Né? Legal, né? Ele fala no sentido de nascer de novo. A gente nasce uma vez, biologicamente. Da nossa mãe, nasceu uma vez. E aí a gente tem um encontro com Jesus. Então a gente nasce de novo. Já nasceu duas vezes. Aí ele diz, quem nasce duas vezes, só morre uma. Quem morre, aí essa morte, fica uma ambiguidade, né? Porque assim, essa morte é a morte física ou é a morte espiritual? Presume-se que seja a morte física, né? Morte física, porque ela vai viver eternamente. Entendeu? Então, para todo efeito, a grosso modo, a pessoa, quem nasce duas vezes, nem morre. Porque Jesus disse lá na situação lá de Lázaro, ele disse que Lázaro estava dormindo, né? Não tinha morrido, estava dormindo.
Mas só que ele já estava morto, e estava dormindo. Então, para todo efeito, quem morre em Cristo nem morre, ele dorme, né? Ele dorme, ele não morre. Porque se a gente for analisar, Jesus ele diz que aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Né? Então, o que perdeu a vida por amor a Cristo, por Ele, andando, servindo a Ele, não perdeu, ganhou. A carne, exato, né? Perdeu aqui, mas ganhou. Perdeu a matéria, mas ganhou a eterna. E o que zelou pela matéria, perdeu. Esse perdeu, realmente. Outro corpo. Então, assim, no final trocando em miúdos aqui, no final da ópera, vai ter o quem nasce duas vezes nem morre, né? Só dorme, descansa no Senhor e depois ressuscita para estar eternamente com Ele. Aí aqui ele mostra que também o inferno, né? O inferno será lançado no lago de fogo. Aí traz o Hades, aqui é a morte e o inferno, eles serão lançados lá. No Hades, o teu? E o Hades? Sim. Que ele traz aquela ideia do inferno sendo sinônimo, né? Sendo Hades lá no aramaico, se eu não me engano. Ele traz Hades. Até Salomão também fala, né? Salomão também traz assim, o Hades. No Hades não há esperança, uma coisa assim. Traz o Hades. Aí, o versículo 15, ele vai fazer um fechamento dizendo assim, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então vai lá para o lago de fogo quem? O anticristo, o falso profeta, a morte, o inferno e aqueles que não foram achados no livro da vida. Ou seja, os perdidos, né? Aí todo mundo para o lago de fogo. Perceba que o inferno não é o fim, né? O inferno não é o fim. Até o inferno será lançado no lago de fogo. Então o fim é o lago de fogo. Dá para entender, sim? Dá? Até o inferno. É estranho, mas está escrito, né? Está aqui, né? É porque nós fomos ensinados que o inferno é que é o último estágio, né? Fulano vai para o inferno, não sei quem vai para o inferno. Só tem céu e inferno, né? Mas não é. Até o inferno é tipo um reservatório. É tipo um local onde está sendo reservado, acumulado, tudo lá. O céu, não é o céu. Tem um vídeo que eu vi, eu achei muito bom, que foi onde eu compreendi mesmo assim o que é realmente essa camada azul que a gente vê, né? Aí tem um vídeo de um rapaz que ele faz experiências e ele colocou uma câmera numa caixinha de isopor e microfone. Aí botou num balão, encheu de gás hélio e soltou. Subiu. Aí conseguiu ir filmando, em tempo real, filmando. Aí filmou essa camada azul que a gente vê. Filmou assim, ó. Passou aqui, ó. Aí tem a atmosfera e ele chegou até a estratosfera. Já vira aqui o espaço e você vê o azul embaixo. O azul já não é em cima. Só o escuro, Legal, viu? Eu achei, foi onde eu compreendi esse azul que a gente vê. Eu, na escola, assim, eu não tinha compreendido ainda não, mas quando eu vi esse vídeo, foi muito legal. Ele filma e vai filmando lá, em tempo real, filmando. Mostrando assim, o vento, e escutando o vento, né? O barulho do vento, e gira, e mexe aqui, você vai vendo assim, que é o vento mesmo que tá balançando lá o balão, e a caixinha de isopor. Aí lá num certo ponto ele estoura. Pum. Quando estoura o bicho, e roda. Aí vem descendo, é assim.
Aí passa da camada de novo, passa nas nuvens, aí passa na outra camada, aí chega, a gente começa a ver a terra assim, ó. Aí vai, cai no mato. É legal, é uma experiência, né? São experiências que ele vai fazendo. Muito legal, eu gosto. Aí é onde a gente pode ver a estratosfera. Então esse azul realmente não é o céu, o fim, aonde nós iremos morar. Entendeu? Legal, né? Eu acho legal essas coisas. Eu gosto de... Aí, terceiro céu, tem gente que diz que tem o quinto céu. Enfim, eu só sei que é o local, nós vamos morar no local onde Jesus foi preparar. Ele foi preparar um lugar e ele disse que lá tem muitas moradas, né? Ele disse que quando ele preparasse, ele ia voltar para nos levar para lá. Então, quero nem saber onde é. Estando com ele, eu estou bem. Né? Se for no céu, na estratosfera, no universo, noutra galáxia, na Laniáquia, seja onde for. Estando com Jesus, no outro planeta, na Lua, onde for. O importante é estar com Jesus. É nem saber onde é que vai ser. Mas assim, o céu e o inferno é o que a gente aprendeu, né? Só que o inferno não é o último, não é o fim. Porque até o inferno vai ser julgado também, né? Vai ser lançado no lago de fogo. Então o fim é o lago de fogo, né? A gente não sabe para onde é que aqueles demônios que estavam no Gadareno, eles se recusaram a ir, eles se imploraram para Jesus, não nos mande de volta para lá. Só que eles não falaram onde era, né? Se deixasse falado, ia dar uma pista para a gente, né? Para onde é que eles não querem ir, que eles estão tanto medo de ir para lá, né? Para onde é? É para o inferno ou é para o lago de fogo? Não sabemos para onde é. Eles falam, né? O Gadareno, os demônios que estavam no Gadareno, eles falam lá, né? Eles pedem a Jesus, não nos mande de volta para lá. Permita que a gente entre nesses porcos. Aí Jesus aí permite. Aí eles entram nos porcos. Agora é um negócio assim, depois a gente estuda essas coisas, mas só dando um spoiler, é uma coisa assim que fica uma incógnita, porque se eles foram para os porcos e os porcos morreram, para onde eles foram? Eles morreram junto? É espírito? Os porcos atiraram no mar e morreram, precipício, morreram. Quando morreram, eles saem de novo, ficam vagando de novo. E foram para onde, né? Ficaram... Mas é algo para a gente ver em outros... Eles ficavam, mas deixa eu descer esse lado Eles ficaram presos lá nos corpos. Não, eles ficaram vagando. Talvez eles iriam nessa que Sai daí, né? Faz sentido. Tipo assim, na hora que Jesus vai expulsar eles, o destino é onde eles não queriam ir. Mas se eles saem de um corpo, tipo assim, vocês não vão para lá, pode ir para esse daqui. Aí daqui eles, tipo um atalho. Daqui foram para os porcos, dos porcos morreram, daqui eles vão se embora. Para fugir. Não sei. Aí foram diabrados, né? Tá endemoniado. Vamos voltar para cá. A pessoa fica desnorteada. Uma carga muito grande. Então vamos aqui. Então, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Outro propósito é prender Satanás no abismo, né? Em sua chegada a este mundo, Cristo prenderá Satanás no abismo. Sendo assim, este que é o incitador de toda a maldade ficará impossibilitado de agir, pois passará uma grande temporada preso em um lugar chamado Tártaro, que é o lugar mais profundo do abismo. Será preso com seus demônios e após isto haverá um alívio para a humanidade que não mais será tentada por este ser, pelo menos por um espaço de 1000 anos, né? Apocalipse 20, versículo 1 e até o versículo 3, tá? Já deixa aberto aí para fazer a leitura. Aí diz assim: sobre esta prisão de Satanás é dito em Gênesis 3,15 que o descendente da mulher
esmagará a cabeça da serpente. Paulo consola a igreja e diz: em breve, Satanás será esmagado debaixo dos pés, né? Dos vossos pés, né? Que no caso ele fala para a igreja. Então aqui ele já colocou logo sendo para a igreja, Romanos 16, versículo 20. Leia aí Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Até que os 5 anos se acabem. Depois, importa que seja solto por pouco. Isso. Tá vendo aí? Vai ser preso por 1000 anos e depois vai ser solto de novo. E quando ele for solto, ele vai atormentar o povo de novo e muitos serão enganados. Vamos seguir. Julgar as nações é outro propósito da segunda vinda. Tá? Outro propósito da segunda vinda é julgar as nações. Cristo, em sua segunda vinda, se deparará com uma grande batalha, talvez a última das campanhas do Armagedon, após a vitória sobre os exércitos da besta. Então, acontecerá o julgamento das nações, né? Vai julgar as nações. Os que tiverem sido fiéis, não tendo sido levados pela besta, perceba que ele vai dizer agora, aceitando o seu número 666, que a Bíblia vai falar, é o número de homens, né? Serão dignos de ingressar no milênio. Ovelhas e os que tiverem sido infiéis a Cristo, recusando a mensagem evangelística durante o período tribulacional, serão julgados e condenados ao inferno de tormentos. E aqui naquela parábola lá de Mateus, do Sermão da Montanha, são os bodes, né? É as ovelhas e os bodes. Há uma opinião por parte dos amilenistas e pós-milenistas que só haverá um julgamento, sendo esse no final do milênio, ou seja, o juízo final, né? Uma opinião dos amilenistas e pós-milenistas. Os amilenistas é os que entendem que haverá um julgamento dos infiéis, dos que não foram salvos, antes do milênio. É no momento que ele vai destruir o falso profeta e o anticristo. Já os pós-milenistas dizem que haverá o julgamento só depois do milênio. Nesse contexto, onde é que a gente entende, né? Qual é o nosso parecer? Nosso que eu falo assim, do âmbito assembleiano, majoritário, é o pós-milenista. Entendeu? Pós-milenista. É que haverá o julgamento no final. Aí... Quê? Só lê a Bíblia. Curto e grosso, né? Isso. É só seguir a minha. É só isso, Ai, ai. É horrível. É só ler a Bíblia, né? Só isso mesmo. Mas é isso mesmo, vai estar muito esclarecido. Aí essa parábola vai estar Mateus 25, do 31 ao 46, e Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, que a gente leu agora há pouco, sobre os livros, né, que vai abrir. Mas aí aqui, aproveitando o ensejo, nós vimos Apocalipse 20, versículo 1 ao 3, aí ele vai falar aqui daqueles que vieram da grande tribulação, né? É exatamente esse período aqui, a grande. Quando fala assim, grande tribulação, já separa na cabeça, tá? Perceba que a tribulação é um período inteiro. 7 anos. Quanto tempo dura a tribulação? 7. A grande tribulação? 3 anos e meio. É a metade, certo?
Por que não grande tribulação desde o começo? Porque no começo é uma falsa paz. Não tem tribulação, é falsa paz. Certo? Então, quando fala grande tribulação, já parte no meio, 3 anos e meio para cá. Se falar só tribulação, aí é 7. Né? 7. Aí vai continuar na leitura, como proposto aqui no nosso irmão Adriel, que é só ler. Aí vai dizendo assim, ó, que viu os tronos, né? E vai dizer, o João está dizendo, que viu os tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram, degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora, raciocina aqui comigo. Alguém vai dizer assim, então, e como é que pode? Vocês não perguntaram, né? Mas eu já vou fazer a retórica, né? Como é que pode? Os que escaparam daqui, não subiu no arrebatamento, percebe, viu? Não subiu. Entrou aqui, e aqui eles se converteram, né? Se ajeitaram. Eu não subi aqui, não sei porquê, eu sou crente e tudo, mas não subi. Mas aqui eu também não vou fazer aliança com a besta. Não sou nem besta, né? Aí sustentou, foi perseguido, foi humilhado, foi maltratado. O anticristo mandou torturar, obrigado, essa palavra que eu estava procurando. Torturar, e a pessoa foi degolada, mas não negou a fé. Aqui, né? Então ela foi morta. Só que aqui em Apocalipse 20, versículo 4, vai dizer que estes que foram degolados, diz assim, ó. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Como assim, né? Como assim? É aí que entra. Eles ressuscitarão e vão ingressar no milênio. Foi degolado, perdeu a cabeça, mas quando ressuscitar vai vir a cabeça no lugar, né? Dá para entender? Eles vão estar aqui também, reinarão 1000 anos. Entendeu? Aí vamos aqui. Ah, irmão. Obrigado. O Espírito Santo me fez lembrar da perguntinha, né? Ah, irmão, então, quem vai reinar nos 1000 anos? Não é a igreja, não? A igreja que subiu aqui, ó. Desceu aqui no Armagedon e para julgar a terra. E aí ela não vai reinar aqui, não? Não. Quem vai reinar é Cristo reinando a terra, juntamente com os que não negaram o nome dele. Entendeu? Os 144 mil, os gentios que não negaram, o povo que não negou, ele vem para cá para reinar aqui. O que é reinar? Todo mundo mandando? Não. É porque, por exemplo, hoje a igreja ela sobrevive em meio às trevas. O mundo está nas trevas. O que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. Mas a igreja está aqui, como luz, né? Então a igreja, ela ilumina o mundo, ela clareia, ela dá o gostinho de viver aqui, mesmo em meio às trevas. Agora imagine esse mesmo mundo sem essa opressão maligna, sendo Deus comandando, né? Então, os que são de Jesus terão vez, terão voz, terão liberdade, sem restrição, entendeu? Não haverá restrição para servir a Deus. Tudo alegria, gozo, até igual pega emprestado aqui a pregação dos testemunhos de Jeová, né? Até os animais ferozes estarão mansos, entendeu? Tudo mansinho. E o velho não, uma pessoa de 100 anos de idade, que ela já vai vir daqui, né? Vai entrar aqui, uma pessoa de 100 anos de idade vai ser um jovem, olha o garotão ali, ó,
Entendeu? Tem quantos anos? Tem uns 100. Só isso? Novinho. Né? 1.100, né? Aí vem 1.100, chegar até o final. Dá para entender isso? Só que esse povo que vai estar aqui governando, junto com Cristo, eles serão tentados de novo lá no final, quando Satanás for solto. Aí a igreja vem, mas ela não estará pisando na terra como reinando. Ela estará como anjos ministradores. A igreja não recebeu um novo corpo? Não foi? Esse corpo não é glorificado? Então ela está aqui com o corpo glorificado, desce aqui com o corpo glorificado e permanece com o corpo glorificado. Então ela não vem mais para morar na terra. Não mora mais na terra. Ela está agora com Jesus e ministrando. Entendeu? Como anjos. Como anjos. Os anjos, para quem já viu, a gente vai ter um módulo sobre angelologia. Para quem já viu, e nesse módulo, acho que é nele a gente estuda sobre a teofania de Deus, as aparições, tudo. Quem já viu anjo, a gente vê na Bíblia. Abraão recebeu anjo em casa. Deu até comida. Comeu junto. Né? Aparece como sendo pessoas mesmo. Você se confunde, você pensa que é pessoa. Só tem certeza que é anjo depois que a gente embora. E some. Fala, meu Deus. Fala, era uma pessoa. Ló recebeu anjos. Lá em Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, vão dizer que as pessoas hospedaram anjos sem saber. Hospedaram. Tipo um viajante, um estrangeiro que estava de noite na rua. Não, entre, venha dormir aqui, durma aqui. Entendeu? É tipo isso. Esses aí seremos nós. E aí tem uma teoria aí. Não vou entrar nesse viés, não. Deixa pra lá, quando você estiver fazendo bacharel, aí vocês vão para essas coisas. Deixa quieto, né? Você vai conhecer, né? Pois é. Rapaz, é até curioso, irmão. É curioso porque, imagine só, porque é um período curto, 7 anos, né? 7 anos. Vamos viajar aqui um pouquinho? Rapidinho. Só um instante, você quer... Na heresia, né? Só pensando, vamos só pensar. Imagine que uma pessoa que você conhece, um colega de trabalho, vou botar parente não, né? Colega de trabalho, você evangelizou e tudo, aqui ó, esse período aqui. Você evangelizou e tal, uma pessoa não quis aceitar Jesus, ou aceitou e brincou, não foi sério. Você subiu, ele ficou. 7 anos depois, ele entrou no milênio. Digamos que ele se consertou aqui e entrou no milênio. E agora você é anjo. Aí você vem e vê ele, né? Aí vem essa pergunta, irmão. Será que ele, que está aqui na terra, vai reconhecer o anjo que chegou e... Fulana, é tu? Será, hein? Exatamente. Nosso subterfúgio é isso aí. Porque aqui não vai receber um novo corpo. Até nome, um novo nome. Entendeu? Então, teoricamente, não vai haver esse reconhecimento aqui, né? Entendeu? Teoricamente não, ok? Nas minhas viagens, né? Digamos, né? Que a pessoa estava até lhe devendo. Digamos, né? Ou vice-versa, né? De repente não deu tempo de pagar, o arrebatamento foi, você estava na segunda parcela, ainda faltava 10 ainda, né? Aí vem aqui, fulano, eu sabia que eu ia te ver, né? Não está mais no corpo. Isso. É outro corpo, é glorificado. Exato. Sabe como é que, aqui já sou eu que estou falando. Sabe como é que eu penso que será isso aí? É igual Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Percebe que não eram pessoas estranhas, eram discípulos. E eles tinham acabado de presenciar a crucificação. Passaram 3 anos e meio com Jesus. Mas não reconheceram. Não reconheceram.
Entendeu? Andando, e andou no caminho. E daí disseram assim, só tu não sabe o que aconteceu? Às vezes vem na minha mente isso aí, eu leio, eu fico pensando, tá? Se você reconhecer que era Jesus, eu suportar isso. Pois é, entendeu? Mas eu acho que é algo que é poder de Deus. Deus permite e não permite. Ele permitiu alguns conhecer, por exemplo, no ato da ressurreição ali, no ato não, né? No ato não, mas nos momentos iniciais da ressurreição, as mulheres, as 3 Marias, foram no sepulcro. E ao ir no sepulcro, era vir o anjo, né? E o anjo perguntar, por que procura o vivo entre os mortos? Né? E aí, logo em seguida, Jesus aparece. E elas veem Jesus. E Jesus disse, vão, o meu discípulo, não toque em mim, porque ainda não fui para o meu pai, mas vão para o meu discípulo. E aí, quando ela vai para os discípulos, demora um pouquinho, Jesus chega lá. E atravessa a parede, da pergunta, tem comida aí? Tem peixe, tem mel, comeu e tudo, né? Então assim, isso horas antes ali, né? Não sei nem se eu digo horas, porque a gente não sabe qual foi o momento da ressurreição, se foi meia-noite, se foi 6 da manhã, se foi de madrugada, de manhãzinha, se foi ao amanhecer do dia, a gente não sabe quando foi, só sabemos que quando elas chegaram lá, bem de manhãzinha, entre 4 e 5 da manhã, por ali, aí Jesus apareceu para elas. Mas para os 2 discípulos no caminho de Emaús, ele também apareceu, eles não conheceram. Uhum. Isso. Como não ardia o nosso coração, né? Aí eles vão fazer as leis, né? Porque aparece lá, para todo mundo. E reconhecem. é só depois que eles dois Voltam. Mas percebe que as aparições de Jesus, a uns, tipo assim, ele permitia que a pessoa reconhecesse, em outros não. Né? Então aí sou eu que estou dizendo, né? Eu penso que será dessa forma. Que a gente está estudando coisa futura, né? Eu penso que será dessa forma. Aparições aqui no milênio, as aparições serão nesse sentido. A gente aparece para as pessoas, mas as pessoas não reconhecerão. Aham. Prolongado, sabe? Sim, sim. Aí ele disse que vai. Haverá reconhecimento. Essa questão do reconhecimento, eu já considero quando a gente for para a glória. Quando terminar o milênio, terminar o juízo, terminar tudo. Aí vai para a glória, literalmente, né? De morar eternamente. Quando partir para a eternidade. Aí nesse aí sim, poderá ser que haja reconhecimento, porque textos da Bíblia mostram que a gente vai reconhecer Abraão, Isaac, Jacó. Como é que a gente vai reconhecer um Abraão que a gente nunca viu? Entendeu? Mas a gente vai reconhecer. Como reconhecer? A gente vai ter um módulo estudando melhor isso aqui. Só para a gente não atropelar e não tomar tempo desse aqui, né? Vamos deixar esses detalhes para lá, os pormenores. Mas nesse aspecto poderá ser que haja reconhecimento. Aí, aqui do Apocalipse do milênio, exato. depois ele levou essa aparições todas. Uhum. Aqui no versículo 7 e 8. Aham. Determinado de outros, a consideração da sua pesquisa sairá para enganar as nações que partem da terra. Logo a boa. Isso. A filha reuniu-se para a batalha, segundo o marido do mar. Aí diz, as nações marcharam por toda a sua terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Uhum. O que é isso aqui? Não é porque, assim, ó, no milênio, lá no milênio, não tem o que a gente falou agora, que eles reinarão com Cristo, né? É como se fosse a concentração dele. Como se fosse, exatamente. Entendeu? Porque ainda é na Terra. É geral, né? Só. Isso. Exato. A gente precisa entender que antes do milênio teve o período de tribulação. Esse período de tribulação, ele foi só depois de um caos no mundo, aqui assim, para poder surgir alguém que resolve. Entendeu? Aí veio esse alguém. Por que o povo vai fazer um pacto
com o anticristo? Porque o povo estava em desespero aqui. Todo mundo contra, estava um caos no mundo. E aí chega um para resolver. Aí por isso que o pessoal faz aliança, um pacto com ele. Pronto, esse é enviado por Deus. Entendeu? Então assim, quando esse momento aqui, há quem acredite que o mundo estará voltado contra Israel. Perseguição de igreja, assim, global, entendeu? E aí vai estar voltado. Por isso que vai ser fácil unificar a moeda, unificar o idioma e unificar a religião. Entendeu? Vai ser tipo assim, o povo é que vai pedir para fazer isso, porque só isso vai resolver o problema do mundo. Hã? Hoje, quer ver uma coisa que faz parte do sistema do anticristo e que a gente nem nota, a gente vê como necessidade para a gente? É a tecnologia avançando. Tecnologia avançando. Para nós é um sucesso, é muito bom, né não? Quem aqui consegue passar pelo menos um dia sem mexer no celular? Sem depender da internet. Se o sinal de Wi-Fi cair, meu amigo, você fica desesperado. Entendeu? Sem depender, né? A gente depende, exato. Veja que somos nós que pedimos. Porque parece que é uma necessidade. Pelo celular. A gente resolve tudo pelo celular. Até audiência, você não precisa mais nem ir lá, você faz em casa. Alguns advogados botam de calção mesmo, botam só um paletó aqui em cima, a gravata embaixo é um calção. Fica aqui assim, pronto. Entendeu? A gente resolve muita coisa pela tecnologia, a globalização. E a gente, se tirar, a gente se entra no desespero, um caos. Entendeu? Veio aí a tecnologia do 5G, muitas críticas, outros elogios, e desconsiderando o 4G. Eu, particularmente, assim, eu fico me perguntando, para que isso, né? O 4G não está resolvendo? Né? Só que para eles é como se estivesse saturado, agora é o 5G. E a uns, bota logo no meio, diz que o 5G, ele tem sei lá, tipo um magnetismo, uma coisa assim, que ele gera câncer na pessoa, que não sei o quê. Começa a criar tabus, para gerar repulsa. E outros dizem, não, é necessário. Aí alguns países aderiram, os países que aderiram, eles liberam a internet aberta para as pessoas, né, no 5G. Por que ele não fez no 4G? Porque no 4G não comporta, não dá, é no 5G, o 5G que dá. Entendeu? Aí começa, já tem locais, praças, regiões que é liberado. Internet aberta mesmo para todo mundo. No 5G. Então assim, é um avanço. Aí daqui a pouco isso aí generaliza. Quando generalizar, você é que vai pedir, eu quero, tem que ter. Entendeu? Então assim, o mundo vai preparando, ó. O sistema vai caminhando, preparando para ele. É isso aí mesmo. Está caminhando para lá. Então, da mesma forma, vai caminhar um caos. Digamos um exemplo. Se hoje, de repente, desse uma pane e um apagão e faltasse sinal de internet. Estou falando só de internet. Estou falando de energia, de água. Não, estou falando de internet. Se dá um pane, dá um bug no sistema aí e bloquear a internet, meu amigo, gera ou não gera um caos? Perceba que eu não falei de energia elétrica, você vai continuar tendo energia em casa, vai continuar tendo água, tendo comida e tudo, mas internet não. Olha só a nossa necessidade, a nossa dependência. Só internet, né? Olha aí. Fazer aula manual, não conseguiu, estresse. Um estresse, uma loucura. Isso numa empresa, né? Só lá. Imagina o mundo. É um caos, meu amigo. Para tudo. Viagem. Tudo para.
Não tem. Contas bloqueadas, assim, sem acesso, né? Para tudo. Sistema judiciário para tudo. Para tudo. Não sei nos hospitais, né? O hospital continua? Para também. Tudo, né? Aí, ó. Para tudo, é um caos. Mas veja se não está tudo caminhando para lá para concentrar o controle. Tá? Quem tiver o controle disso aí na mão, tchau. Entendeu? Então, assim, um caos é algo assim, iminente, né? Gerando esse caos, alguém tem que resolver. Aí aparece. Aparece quem? O né? O anticristo. O iníquo, filho da perdição. Aparece, ei, eu tenho a solução, ó. Ah, graças a Deus, Deus é muito, Deus mandou um. Olha. Paulo diz que o espírito dele já opera. Desde o início, o espírito dele já opera. Porque é um espírito. Se é espírito, ele usa uma pessoa, essa pessoa morre, ele usa outra. Aí essa pessoa morre, ele usa outra. É um espírito. É igual, sabe o que? Eu considero nas minhas análises malucas, é igual bandido. Acaba bandido. É um espírito. É um espírito. Você pega um bandido que faz, sei lá, muitas atrocidades absurdas. Aí a população pega e mata ele. Pá! Acabou? Vai surgir outro. Vem outro, meu amigo. Aí esse outro vem, ó, coisas piores. Mais ainda, aí vem, faz aí a população, ou a polícia, seja lá quem for, vai lá e mata. Pá! Resolve? Vem outro. É um espírito. É espírito. Assim, isso é na minha análise maluca, né? Que eu fico pensando de coisa. Aí se for pensando assim, né, a gente vê aquelas pessoas que Uhum. e outras pessoas também. Do mal. Vai assim. Tem pessoas que são muito bem criadas. Tem pessoas que são criadas assim com todo o aparato familiar, estrutura, poder aquisitivo altíssimo, mas do nada, de repente, ela desanda e se mistura. Tem. Pois é, né? Aí eu pergunto, justifica? Jamais, não justifica. Mas Hitler teve essa loucura aí. Entendeu? Então é assim. Aí hoje nós temos aí o que? O Estado Islâmico e tem os seus prosélitos aí espalhados no mundo todo. Bem pertinho de nós tem. Então assim, tá, eles esperam só um estupim, só um decreto, só alguém puxa aí para tu ver, eu já começo aqui, é assim. Tem. Então assim, para gerar um caos, não é demorado não é difícil não. E aí vem aquele que resolve. E é o que resolve quem? O anticristo. Aí ele vem no instante faz um acordo, o povo é que vai pedir. O povo vai pedir. Quando fizer, meu amigo, pronto, olha, que maravilha, graças a Deus, resolveu. Tá tudo em paz. Só que não, né? 3 anos e meio só. Aí ele, quando ele cortar, quando ele romper, aí é que eles vão, fala, meu Deus, o que nós fizemos? Aí já é tarde. Aí vem, agora que começa o negócio. Ainda bem que é só 3 anos e meio, né? A pessoa se fosse mais tempo, hein? 3 anos e meio só, é muita coisa. Enfim. Então, moral da história, nós estaremos no corpo glorificado, no corpo, provavelmente aqui no milênio, não haverá o reconhecimento direto assim. Oi, fulana, por que tu não pediu a Jesus para me levar também? Só tu. Não, mulher, não deu não. Pois vem aqui, deixa eu te falar outra coisa. Não, dá tempo não, dá tempo não. Já pensou se fosse assim? Então não faz muito sentido, né? Assim, o reconhecimento direto ali. Talvez haja aquilo que Jesus fez com os discípulos, os 2 discípulos do caminho de Emaús, né? Esteve lá, era discípulo e tudo, estava com ele, mas não reconheceu. Conversou e foi muito no caminho, né? Conversaram tanto que foi anoitecendo. Anoiteceu e eles constrangeram ele de ir para casa. Não, fique lá em casa.
Vamos seguir aqui. Aí vem julgar as nações, prender Satanás, a gente já viu, né? Aí aqui a leitura que o irmão até fez, que eu vou fazer aqui para que fique no vídeo. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 em diante, que diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Perceba que cadê? Onde ele é preso? É no 19? Não, né? No 20 mesmo. Lançou no abismo e encerrou o selo. É aqui no 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Versículo 2. E o versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que será solto por um pouco de tempo. Aí no versículo 8, versículo 7, aí ele chega o momento, né? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Olha aí, a terraplanista aí. Então, sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Né? Então haverá uma batalha aqui, essa batalha, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Legal, né? Aqui existe uma certa... deixa eu ver aqui. Uma certa pluralidade de definições. Há quem diga que esse desceu fogo do céu e os devorou, há quem diga que isso aqui seja lá no final, quando Jesus é com o grande poder e grande glória aqui, vai com o sopro da sua boca, vai destruir o anticristo e o falso profeta. E há quem diga que não, isso aqui é lá no final, quando Satanás for solto e Cristo for defender o povo. Aí vai cair fogo do céu para defender. Entendeu? Aí fica assim. No contexto bíblico, tá para lá. No contexto bíblico, tá para lá. Aí tem uns que puxam para antecipar. Não é igual que o meso, o pós-tribulacionista, eles puxam, eles murcham. Tira do canto, né? As coisas fica tirando do canto. Então, só para os irmãos entenderem. Vocês vão ver, ou já deve ter visto alguém pregando ou ensinando esse episódio de cair fogo, consumir eles, aqui no final da grande tribulação. E aí no texto sagrado a gente vê que está direcionado lá para o final, né? No final do milênio. Dá para entender isso que eu acrescentei aqui? Não? Tá. Julgar as nações, eu falei? Não. Já falamos, né? Julgar as nações, eu falei, eu já li, que foi o sinal da besta e tal. Eu já li isso aqui. Aí, tem um gráfico aqui, que é para a gente ver a distinção entre o juízo das nações e o juízo final. Né? Mateus 25, do 31 a 46, e Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Então, Mateus 25 vai falar do juízo das nações, e Apocalipse 20, verso 11 vai falar do juízo final. No juízo das nações, diz que não há ressurreição antes do julgamento, mas apenas uma reunião de pessoas. Versículo 31 de Mateus 25. Enquanto que em Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, diz que há uma ressurreição de todos os incrédulos. E aí, existe essa ressurreição dos incrédulos? Sim. Para quê? Para quê? Para eles serem julgados. Perceba que até agora ainda não teve julgamento. Teve tribunal dos galardões, né?
Tribunal dos galardões. Para quem é o tribunal dos galardões? Os salvos. Para quem subiu, né? Arrebatamento. É para os salvos. Entendeu? Tribunal dos galardões. E depois desce com grande poder e grande glória. Pronto, mas não teve ainda julgamento dos ímpios. Teve o anticristo e o falso profeta sendo jogados no fogo, no lago de fogo, né? Pronto. Aí vamos lá. 2. O julgamento é das nações viventes. Lá em Mateus 25. E Apocalipse diz que o julgamento é dos mortos. Ou seja, no julgamento das nações é o julgamento dos que estiverem vivos. Já no julgamento do juízo é dos mortos. O julgamento das nações será em terra. E o do juízo será nos céus, nas regiões celestiais. Porque não é dos mortos, né? Aqui, isso aqui do final do milênio, tá? Isso aqui que é o período ali. 4. O julgamento das nações ocorre antes do milênio, quando Cristo estiver na terra. Aqui, ó, né? No final da grande tribulação. Que é naquele período que ele vai ressuscitar os que for degolado em nome do Senhor e ingressar no milênio, aquele período. E os outros, vai dizer, Senhor, e os outros, falso profeta, o anticristo no lago de fogo. Aí aqui ele julga na terra, né? O julgamento das nações. E no juízo é somente os pecadores, só os perdidos, realmente. No juízo das nações, 2 classes de pessoas serão julgadas. Aqui ele fala os bodes e as ovelhas. Já no final, os livros serão abertos na presença de todos. Não, é o 5, né? Somente os pecadores agora. Aí vem o 6. Não há menção de livros lá no julgamento das nações. Não há menção de livros. Já no juízo final, os livros serão abertos. E esses livros serão abertos, são 2 classes de livros, né? O livro da obra e o livro da vida. Certo? Lá em Apocalipse 20, no versículo, ver se é o 11, não, 11, e foi aberto os livros, deixa eu ver aqui, o 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, né? O 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, não? Os livros, né? No plural. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Entendeu? Então, tem 2 classes aqui. Uma classe é o livro de obras, outra classe é o livro da vida. O das obras são vários livros das obras. E tem o livro da vida. Aí no versículo, onde é que eu estou aqui? No 12, né? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Olha, ó. Então, é como eu falei agora há pouco, o inferno é como se fosse um repositório, né? Só um local onde é guardado. Deixa lá, atormentado, sofrendo, mas está lá, deixa lá. Ainda não é o fim, né? Ainda vai ser julgado. Aqui é tipo uma audiência de custódia. A pessoa já sente, ela já sente como vai ser, mas ainda não é. Né? Ela já sente. O negócio não tá bonito pro teu lado, não. Né? Mas ainda não é. Ainda tem o presídio ainda para descer, né? Aí é o inferno. Aí diz assim que o inferno deu os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
né? Perceba aí as obras, não? As obras salvam alguém? Não. Mas elas serão avaliadas. Entendeu? Aí o 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Perceba que só foi lançado no lago de fogo o que não foi achado no livro da vida. É o versículo 14. Essa de não ser achado no livro da vida é algo muito sério, né? Que Moisés ele botou isso em questão, não foi? Escreve meu nome, risca o meu nome, né? Acho que ele não tinha nem noção do perigo, né? Ou então é porque ele estava sendo ali um tipo de Cristo, né? Um tipo de Cristo, intercedendo pelo povo. Legal, né? Aí, isso é a comparação. Aí vem aqui o 8, né? O juízo das nações serão... outra coisa que eu queria falar aqui é que o tribunal dos galardões é diferente do tribunal do trono branco. Tá? É diferente. Eu vi aqui, eu lendo aqui, aí lembrei de falar. Ele fala aqui trono branco, né? Trono branco. Cadê eu vi aqui? Agora aqui. Não estou mais achando. Mas, enfim, é diferente. Esse do trono branco, ele é o do juízo, o juízo final. Tá? O único tribunal que a igreja vai passar é o tribunal dos galardões. Certo? E o outra comparação é que no juízo das nações serão julgados pelo tratamento para com Israel, os irmãos de Jesus, durante o período tribulacional. Perceba que aqui ele já traz essa condição aqui do tratamento como se os gentios tratam Israel, como o povo trata Israel. Veja que ali já é específico para Israel, né? Esse período aqui da grande tribulação aqui. Veja que o olhar agora é para Israel. Não é gentílica. O gentil que estiver lá, amém. Deus vai agir com misericórdia, né? Para poder ingressar no milênio. Mas o olhar vai ser para Israel. Hoje o olhar está para quem? A igreja. O olhar de Deus, assim, está para nós. Entendeu? Aproveite mesmo. É a porta aberta. Porta aberta. É a chance que nós temos, né? É a porta aberta, é o olhar. Sabe quando está inclinado assim, ó? Os ouvidos do Senhor não estão tapados, né? O braço não está cerrado. Pelo contrário, né? Os ouvidos dele estão inclinados assim, ó, para ouvir, está sensível para ouvir. Né? Legal, né? É um privilégio para nós, no momento. Aí diz assim, que no juízo final, o julgamento será individual e sobre conduta geral. E no juízo das nações, Cristo estará num trono de glória. Já no juízo final, Cristo estará em um trono branco. O juízo de trono branco, né? Está aqui. Que é de justiça. E 2.6, outro propósito da segunda vinda é abençoar e redimir a criação. Ele quer abençoar e redimir, né? Outro propósito de Cristo em sua segunda vinda, que é abençoar e redimir a criação do cativeiro do pecado. Romanos 8:22. Desde o início da criação, o mundo vem sofrendo, desde lá da queda de Adão, né? O mundo vem sofrendo. E Gênesis 3:17 vai falar. Só mazelas emanadas pelo pecado de Adão e Eva, né? Só para se ter uma ideia disto, somente no século XIX houve mais de 2.600 terremotos,
O mais trágico de todos ocorreu na China e matou cerca de 830 mil pessoas. Furacões, erupções vulcânicas, etc., têm perturbado o planeta. Fome e flagelo. Só no ano de 1984, a fome matou mais de 500 mil africanos. O homossexualismo cada dia mais definha a moral do ser humano. A violência tem transformado o homem em verdadeiras feras indomáveis. Se fôssemos expor todas as tragédias que ocorrem no mundo, todas as páginas deste livro seriam poucas. O certo é que Jesus Cristo virá para abençoar a criação. Isto acontecerá quando Ele mesmo estiver aqui nesta terra, como Senhor da criação. Lá em João 1:3, toda a natureza está sob suas ordens. Quando Ele estiver aqui, quando Ele esteve aqui há 2000 anos atrás, ou pode-se considerar 2000, provou sua divindade e poder absoluto sobre a natureza. Da polpa de um pequeno barquinho do mar da Galileia, Ele acalmou o vento e o mar. Mateus 8, 23 ao 27, Marcos 4, 39 ao 45 e Lucas 8, 22 ao 25. Outro propósito também da segunda vinda é implantar o seu reinado de paz e justiça. O povo não experimentou uma falsa paz? Não teve uma falsa paz? Agora sim, eles vão experimentar uma verdadeira paz. Né? Verdadeira no sentido de Cristo está fechando com eles. Né? É tipo assim, eu estou fechando um pacto com alguém que é honesto, com alguém que é justo, e não com um falso, né? Com um falso profeta. E aí, neste período, que é o propósito que ele também tem para implantar o seu reinado na terra, aqui vai dizer que os pós-milenistas e os amilenistas são contrários a essa literalização do reino de Cristo aqui na terra. Ou seja, eles não concordam que haverá um reino literal de Cristo na terra. Entende que seja algo teórico, superficial. Por exemplo, eles entendem que será parecido com a época em que não havia ainda rei humano na terra, no que diz respeito para Israel, né? Israel era conduzido por juízes. Lembra da época dos juízes? Né? Na época de Moisés, era um líder. Na época dos juízes, eram pessoas que Deus levantava para defender a nação. Entende? Não tinha um rei. Até que eles pediram rei, um representante humano. E aí foi aquele momento lá com Samuel, né? Aquele representante humano. E aí Samuel muito se entristeceu e Deus falou, eles não rejeitaram a ti, rejeitaram para mim. Né? Mas eu já tenho provido um rei para eles. Aí Deus criou aquela situação lá da jumenta do pai de Saul, e os irmãos conhecem a história, né? E aí começou o primeiro rei de Israel. Então, assim, acredita-se que seja parecido a isso aí. Como? Que ao invés de ter Jesus ali liderando, ele vai estar liderando lá do céu, levantando pessoas. Entendeu? Acredito dessa forma. Mas vamos aqui, só para os irmãos pegarem a compreensão. Isto acontecerá quando ele mesmo estiver aqui nesta terra. Não, eu pulei aqui, é aqui em cima, é aqui embaixo. Os pós-milenistas e amilenistas são contrários a essa literalização do reino de Cristo aqui na terra. No capítulo 5, a segunda vinda de Cristo, período de transição e preparação para a era milenar, trataremos detalhadamente sobre os posicionamentos teológicos sobre a segunda vinda de Cristo. Né? Lá na frente a gente vai ver. Creio que Cristo virá literalmente, aqui já veio o parecer dele, a segunda a este mundo, conforme está escrito lá em Zacarias 14, verso 9. Né? Zacarias 14, verso 9, vai tratar isso aí. Lembrando que lá na hermenêutica a gente vai estudar mais sobre isso aqui, que eu acho que é o próximo módulo nosso, hermenêutica. A gente vai estudar mais isso aqui, a gente vai ver se a aplicação desses textos são literais ou não. Entendeu? E, por exemplo, abre aí Zacarias 14, 9, só para vocês terem noção.
Enquanto vocês abrem, eu vou continuar a leitura para encerrar esse tópico. Todas as promessas messiânicas serão cumpridas em Cristo na íntegra. Sua forma de governo será a teocracia. E aí ele fala que onde é que a gente vai ver. No capítulo 6, nós veremos sobre esse assunto. Então, antes dos reis humanos era a teocracia, depois ficou a monocracia. Né? Pode falar. Perfeito. Zacarias 14, 9, né? E aí, acredita-se que seja ele pessoalmente, né? Reinando. Jesus. Andando na terra de novo. Tipo isso. Só que grande parte acredita que não vai ser ele pessoalmente, tem que ir, né? Deus abençoe, viu? Ele pessoalmente reinando. Vai ser ele reinando de forma espiritual, levantando pessoas igual na época do juiz. Tá? Fecha aqui esse tópico. O próximo tópico é o arrebatamento iminente da igreja. A gente já deu uma pincelada muito boa aqui, né? Eu acredito que esse tópico aqui já... Assim, tem algumas coisinhas para ver. Sempre tem, né? Mas conforme for na nossa próxima aula, eu enxugo ele aqui pra gente... Eu já dei aqui, né? Dou uma enxugada. Ó, ele fala aqui do Tribunal dos Galardões, a gente já trouxe aqui. Ele vai falar da igreja após o arrebatamento, já trouxe também. Vai falar sobre o arrebatamento pré-tribulacional, as várias visões, né? A visão pré-tribulacional, a visão parcial, que é aquela que a gente mencionou aqui, né? Uma parte pré-tribulacionista e a outra parte meso. O irmão até trouxe aqui, né, que a pré seria espiritual e a meso carnal. E a outra é o no meio da tribulação, esse aqui é o meso, que não tem essa parcial, é todo mundo lá no meio. E a outra visão é o pós-tribulacional, que é depois do final da grande tribulação. Enfim, na próxima a gente sintetiza esse tópico 3 e avança. Tá? Alguma dúvida?